Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Esperança no Tempo de Angústia. Existem aqui pelo menos dois textos que servem como base para o nosso estudo, e eu gostaria de te pedir aqui que acompanhe a leitura dos mesmos comigo. O primeiro deles, Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12, que diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ainda existe aqui Daniel capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses dois textos estão falando sobre um período extremamente complexo. O primeiro texto, o texto de Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12, menciona um momento no qual o Senhor Jesus, no santuário celestial, ele terminará o processo de julgamento. Quando o último caso for resolvido no santuário celestial, quando o juízo terminar e todas as pessoas, absolutamente todas, tiverem feito a sua escolha para o bem ou para o mal, e lá no santuário celestial, Jesus, na qualidade de advogado, mas ao mesmo tempo na qualidade de juiz, tiver determinado quantos estarão agora salvos para sempre ou perdidos para sempre, e isso tudo baseado em um fator. Quem serão aqueles que serão salvos? Aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E no livro da vida do Cordeiro só estão escritos os nomes daqueles que tiveram a oportunidade de receber a adoção como filhos de Deus. E esse processo de adoção, na perspectiva daquilo que a carta aos Efésios no capítulo 2 menciona, é oferecido a todos aqueles que passam pela experiência do batismo. O batismo, logo depois que o indivíduo se entrega a Cristo Jesus, ele é um marco decisivo, um momento em que o indivíduo está usando o seu livre-arbítrio para poder dizer: eu quero a salvação pela graça mediante a fé, eu aceito aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, entendo que Adão e Eva pediram a emancipação enquanto filhos, disseram que não queriam mais ser filhos de Deus, e agora, para voltarem a ser filhos, para terem o seu nome escrito no livro da vida, eles precisam passar pela experiência de adoção. A experiência de adoção acontece no contexto agora do Novo Testamento, através do batismo por imersão. No contexto do Antigo Testamento, acontecia através de um processo que é chamado de circuncisão. O indivíduo tinha que se tornar judeu para que isso pudesse acontecer. Era assim que a Bíblia mencionava. No Novo Testamento, Jesus substituiu a questão da circuncisão pelo batismo por imersão. Então, nessa perspectiva, você olha para a Bíblia e vai descobrir que quando esse processo termina, que quando o último caso é decidido no santuário celestial, então Cristo Jesus se levanta e ele vai dizer as palavras que estão no capítulo 22, versos 11 e 12. Ele vai dizer: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a partir desse momento, quem está do lado de cá não pode passar para o lado de cá, e quem está do lado de cá não pode passar para o lado de cá. Em outras palavras, quem está salvo permanece salvo, quem está perdido permanece perdido. Hoje, como a porta da graça ainda está aberta, aquele que está salvo pode tomar uma decisão que o leve para o caminho da perdição. E aquele que está perdido ainda pode tomar uma decisão que o leve para o caminho da salvação. Até o momento em que o coração da gente ainda está batendo, enquanto ainda estamos vivos, nós podemos fazer escolhas que nos colocarão de um lado ou de outro, no meio desse grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas a grande questão é, quando a última pessoa tomar a decisão, quando o processo de juízo terminar no céu, bom, então a partir desse momento, o Senhor Jesus dirá:
agora acabou. E aliás, o versículo 12 ainda vai dizer que ele manda um recado. Ele vai dizer, e eis que venho sem demora, comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual é o galardão que Jesus tem? Bom, para aqueles que estão salvos, é olhar para eles e dizer, bem estão servos bons e fiéis. Venham, entrem no reino do seu Senhor. Para aqueles que são infiéis, ele vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas junto com eles estarão todos aqueles que resolveram abraçar o pecado. Então, nesse momento, você terá apenas dois grupos, salvos ou perdidos. É interessante que o livro de Daniel vai dar uma outra ideia, vai apresentar uma outra situação. Porque algumas pessoas dizem, mas é aqui que vai começar o tempo de angústia. E é verdade, veja, aqui o texto de Daniel capítulo 12, verso 1 vai dizer, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até esse tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo que for achado inscrito no livro. E até mesmo muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nesse texto, a primeira coisa que Daniel está dizendo é, olha, quando o tempo de graça terminar, terminou agora, não existe mais a possibilidade. Quem está salvo para sempre, quem está perdido para sempre. Ok. Quando isso acontecer, então se levantará Miguel, o grande príncipe. Essa é uma figura que é muito interessante. Cremos realmente, baseado naquilo que a Bíblia menciona a respeito de Miguel, o nome Miguel aparece poucas vezes na Bíblia. Mas realmente cremos que esse nome, ele representa, ou que esse nome representa ninguém menos do que o Cristo pré-encarnado. Ou o Cristo, todas as vezes que se levanta para poder lutar em favor do seu povo. Ele vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 12, mencionando que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas não puderam vencê-lo. E então foi expulso do céu a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, na primeira batalha que aconteceu no céu, quem lutou em favor de Deus junto com as hostes celestiais, dirigindo as hostes celestiais, foi Miguel, o grande príncipe. Agora em Apocalipse, em Daniel capítulo 12, versos 1, ele é apresentado no final. O último episódio da história é aqui narrado, ok? De luta é aqui apresentado. Então, Miguel, o grande príncipe, ele se levanta para defender os filhos de Deus. Ele esteve presente na primeira batalha e estará presente na última. É essa a ideia. Assim como ele venceu a primeira, ele vai vencer a última. Aqueles que são servos do Senhor nunca estarão sozinhos. Isso aqui é uma coisa fantástica. Mas por que chegamos à conclusão de que esse Miguel é ninguém menos do que o próprio Cristo? Bem, começa-se pelo próprio significado do nome. Miguel significa aquele que é igual a Deus. E ainda mais, o texto de primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, que menciona o momento da segunda vinda de Cristo, vai dizer, e então será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará. E então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, o texto está mencionando que vai ser ouvida a voz do arcanjo. Lá em Judas, no livro de Judas, na carta de Judas, esse Judas era ninguém menos do que irmão do Senhor, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Judas ele vai mencionar que quando Moisés morreu, o Satanás ele veio para contender pelo corpo de Moisés. Mas Miguel lutou, houve de novo um embate entre Miguel e Satanás, e ali apresentado como o arcanjo Miguel. Agora o que é interessante é que ali em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 16, vai dizer que será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. E o que é que essa voz do arcanjo vai dizer? Vai dar ordem para que a ressurreição aconteça. Agora, aqui é que entra a questão, quem é que tem autoridade para ressuscitar mortos? A não ser o Filho de Deus, a não ser o próprio Deus. Então, por uma série de fatores, e a gente não tem tempo aqui para poder analisar todas elas, cremos realmente que Miguel, esse arcanjo Miguel, é ninguém menos do que um título que é utilizado para apresentar Cristo Jesus cada vez que ele luta
em favor do seu povo, quando ele usa a sua armadura como guerreiro de Deus. Então, quando ele retorna, também ele retorna para poder buscar agora o seu povo, para ressuscitar aqueles que dormem. Isso entra bem de acordo com aquilo que provavelmente Paulo estava fazendo eco exatamente desse mesmo texto, Daniel 12, versos 1 e 2, quando lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, ele vai falar sobre a voz do arcanjo ser ouvida e a ressurreição acontecer. Até porque, leia de novo comigo o texto, Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E aí o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja, que aqui o texto está mencionando, está falando sobre a mesma coisa que lá em 1 Tessalonicenses 4 vai dizer. Que no final da história, depois que o tempo de angústia passar, haverá a vinda de Jesus. Por isso, o texto vai mencionar que Miguel, o grande príncipe, se levanta, vai haver um tempo de angústia, como nunca houve desde que a nação até esse tempo. Haverá um tempo de angústia? Claro que sim. Quando lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos que depois do fechamento da porta da graça, as pragas de Deus cairão sobre a terra. E será alguma coisa realmente terrível. Claro que sim. Daí algumas pessoas dizem, eu não quero passar por esse tempo de angústia. Bem, mas quando olhamos para a ideia de pragas, nós temos que voltar lá para o livro de Êxodo, quando as pragas caíram sobre o Egito. As pragas caíram sobre o Egito, mas os filhos de Deus foram poupados delas. As pragas não caíram sobre o povo de Deus. E aqui o texto está mencionando que Miguel, o grande príncipe, ele se levantará como defensor dos filhos de Deus. O que significa que o povo de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, eles não estarão sozinhos ao passar por essa última grande crise. É um tempo de angústia? Claro que sim, as pragas de Deus estarão caindo sobre a terra. Como que não será um tempo de angústia? Mas o texto vai dizer, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo que for achado escrito no livro. Miguel, o grande príncipe, se levanta para defender aqueles que são salvos, os que têm um nome escrito no livro da vida. E quando esse tempo passa, então Jesus Cristo, ele volta para buscar todos aqueles que se entregaram a ele. Haverá a ressurreição daqueles que se entregaram a Cristo? Claro que sim. E aqui há um processo todo que vai acontecer, que a gente vai estudar, claro, um pouco mais adiante no contexto do estudo dessa semana. Aliás, amanhã a gente já vai desdobrar muito mais isso, porque o tema será esperança do breve retorno de Jesus. Mas uma coisa é fato, nós não temos que ter medo desse tempo de angústia, porque Miguel, o grande príncipe, estará conosco. Nós não estaremos sozinhos. Os anjos do Senhor ministrarão em nosso favor. O Espírito Santo será retirado da terra, mas será retirado daqueles que não temem a Deus, dos perdidos. Mas ele estará com aqueles que são salvos. A grande questão é se hoje nós temos nossa vida nas mãos do Senhor. Se hoje nós tomamos as decisões que nos colocarão ao lado de Cristo. É isso que vai determinar se nós temos que ter medo ou não daquilo que vai estar acontecendo exatamente antes da vinda de Jesus. Compreende isso? Hoje, portanto, nós temos que orar, entregando nossa vida a Deus e pedindo a Ele, Senhor, por favor, me dê a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você tem um comprometimento com Ele, fique tranquilo, teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e você está completamente salvo pela graça mediante a fé. Amém por isso. Hoje não tenho medo da morte, porque eu sei que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu me entreguei a Jesus. Todos os dias renovo meu voto com Ele para começar os desafios do dia. Por isso não temos o que temer. Eu queria desafiá-lo a orar comigo, mas eu quero fazer um apelo todo especial para você que está estudando comigo agora, mas quem sabe está longe do caminho do Senhor, para você que talvez se afastou de Deus, para você que talvez acabou se afastando tanto que o teu nome no livro da vida do Cordeiro acabou sendo ou removido ou borrado. Eu queria que hoje você pedisse que a graça de Cristo de novo te alcançasse. Você tomasse decisões que vão te colocar ao lado do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela esperança que temos do breve encontro com Jesus e da certeza de que através da fé nós somos salvos completamente pela graça. Pai, te pedimos que nos ajude a termos o nosso nome permanentemente escrito no livro da vida do Cordeiro. Que nada
possa borrar esse nome ali no livro da vida. Que todos os dias a tua graça nos alcance, até o momento em que sejamos totalmente resgatados desse mundo de pecador e sofrimento. Que não tenhamos razões para temer durante o tempo de angústia. Nos colocamos em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Bom, eu estudo a lição. E você?